E aí, galera, como vocês estão? Hoje a gente está vindo aqui para ver o segundo tutorial a respeito de Paint. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho sobre o menu, né? E hoje eu vou explicar sobre algumas ferramentas que o programa tem. Antes da gente começar o vídeo, vou pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, beleza? No meu Instagram é de Tatu, no meu Instagram é de ilustração digital. E no meu Twitter, como eu disse no vídeo anterior também, que eu prefiro que apenas quem for maior de idade me siga, porque conta do tipo de conteúdo que eu posto. E antes de começar o tutorial também, eu quero falar uma coisinha que eu esqueci de deixar claro no vídeo anterior, que existem duas versões do SEI até onde eu sei, que é a versão 1 do programa. Deixa eu abrir ele aqui pra gente poder ver a diferença entre a versão 1, tá? Que esse aqui é a visualização que a gente tem do programa versão 1. E a gente tem o SEI versão 2, que é o que eu uso e o que eu estou fazendo o tutorial. Não sei se tem alguma versão que lançou recentemente do programa, acredito que deve ter. Não fui atrás ainda. Se eu conseguir descobrir que tem alguma atualização, conseguir mexer no programa, futuramente posso estar fazendo alguns tutoriais também. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com o SEI versão 2, beleza? E para quem não tem o programa e gostaria de baixar, eu vou deixar um link aqui do Drive disponibilizado na descrição para vocês estarem fazendo o download. Nessa minha pastinha tem alguns programas, tá? Tem o Manga Studio, tem o SEI versão 1, versão 2, tem o Photoshop portátil e acredito que são só esses problemas mesmo. E tem alguns brushes lá também. Em relação a brushes, eu vou estar falando a respeito em outro vídeo, tá? Que eu acho que vai ser legal a gente separar. E bora começar. Eu vou abrir um novo arquivo aqui. Bom, no vídeo anterior eu tinha falado sobre o menu, né? Aqui, essas janelinhas que a gente tem. Hoje eu vou começar falando sobre as ferramentas que a gente tem desse lado aqui do nosso programa e aqui em cima também. Bom, começando aqui, né, a gente tem nossas opções de visualização de cor. A gente tem o círculo cromático, né, aqui tem um quadradinho também, a gente trabalha com a saturação dele. A gente tem aqui a escalinha RGB, HSV. Essa ferramenta ela serve para a gente misturar cores. Como assim? Eu vou antes pegar aqui e fazer um fundo colorido para gente, criar uma nova layer. Por exemplo, você está utilizando a cor roxa. Não, eu já tenho aqui, ó. Vou pegar um azul, vai. Um azul bem bonito. Eu estou usando a cor azul e eu quero saber quais são os tons que a gente tem entre o azul e o laranja, por exemplo, se você vai trabalhar com cores complementares. Então você vem aqui e pinta os quadradinhos das extremidades e aí a gente vai ter uma barrinha, um nível, um gráfico, não sei como é, uma escala, né, das tonalidades e cores que a gente tem entre a mistura da cor azul e cor laranja. Eu acho legal, mas eu não uso. Deixo, inclusive, desativada. E aqui a gente tem, né, que eu desativei e estou ativando novamente, onde a gente pode usar, não, salvar, digamos assim, as nossas cores que a gente tem o hábito de usar, tá? Você vem aqui, por exemplo, seleciona uma cor aqui, vou pegar uma cor aleatória, apertando o Shift, vai aparecer o baldinho aqui para você preencher, né, os quadradinhos. Você apertando o Shift, você salva a cor. E sempre que está próximo da barrinha aqui, ele meio que estende, tá vendo? Apertando com o botão direito aqui, você consegue deletar essa opção aqui. Eu não faço ideia do que seja, enfim. Deletar, cancelar e a opção que eu não sei o que é. Que mais? Essas opções aqui podem ser ativadas também aqui em Windows, né? Show User Interface painel, não sei como é que pronuncia. E aí tem aqui tudo que a gente está vendo das configurações e ferramentas, tá? Então você pode, por exemplo, desativar aqui na janela. Mas eu acho que é uma rolê, né? Mas só assim aqui nas ferramentas. Bom, vindo aqui agora para as ferramentas. Deixa eu mudar a cor desse fundo que ele tá me incomodando. Acho que tá escuro. Melhor.
A gente tem a ferramenta de seleção, né, que é a seleção quadrada. Até onde eu sei, ela não tem outro tipo de relação. Seleção. Por exemplo, se você quiser fazer uma seleção oval, só se você desenhar ela. Até onde eu sei. Enfim, a gente pode selecionar, né? No vídeo anterior eu tinha falado que tem como a gente também cortar pela seleção. Não tem como a gente aumentar o nosso canvas, infelizmente. Tipo, você selecionar além do canvas e para tentar aumentar o tamanho dele. Aí você tem mesmo aqui em canvas e change canvas resolution, que você consegue modificar o tamanho dele. Bom, esse Cap Move Layer aqui, Cutting Move Without Effect Key, essas coisas, nunca mexi nessa ferramenta, nessa seleção, nessa ferramenta de seleção. Mas é basicamente parecido com a ferramenta de transformação livre, tá? Esse Resize Deform aqui. Vamos tentar fazer alguma coisinha aqui pra ver se eu descubro. Tá, selecionei a minha, né? Quando a gente não aperta nenhuma tecla, a gente consegue mover a área que a gente quer selecionar. Quando a gente aperta Ctrl, por exemplo, a gente move o assunto que tá dentro da seleção que a gente fez. Por exemplo, aqui para deformar, realmente é como se a gente estivesse mexendo com a transformação livre, que é quando a gente dá Ctrl T, tá? Não muda muita coisa, não. Rotate também, são outros atalhos que eu estou descobrindo agora também, mas achei meio desnecessário. Esse Resample Settings aqui também não sei o que são, então não mexo. A gente tem também a seleção de laço, que é a seleção livre, né? Que é, por exemplo, eu uso bastante essa ferramenta para desenhar cenários. Antigamente, quando eu não sabia usar ela, meus cenários eles eram um pouquinho mais duros, digamos assim. Agora, por exemplo, se eu for fazer um desenho, eu gosto bastante de desenhar ambientes naturais, né? Tipo natureza. Então, eu venho aqui e seleciono o formato de uma montanha, por exemplo. E eu gosto de fazer isso daí de maneira monocromática quando eu tô criando o cenário. E aí, voltando com a seleção de laço, que aqui eu uso o atalho K, vocês podem configurar depois. Eu sempre vou fazendo a sigla do que eu quero que tenha no meu cenário. Eu acho isso desenhar, por exemplo, com brush. Eu particularmente prefiro, né? Então eu gosto bastante de usar a ferramenta do laço para poder fazer cenários, independente de qual tipo de ambiente é o cenário que a gente vai desenhar, se é urbano, se é na natureza, enfim. Gosto bastante de usar ele para criar os meus cenários. A gente também tem a varinha mágica, né? Que é quando a gente quer fazer uma seleção, por exemplo, de cores similares. Não sei se é a melhor definição, mas eu uso geralmente assim. Tô fazendo alguns swatchzinhos aqui pra gente conseguir ver como que ela funciona. Então eu venho aqui com a varinha mágica e a gente tem as opções aqui, tipo, para selecionar a área transparente. Então, tudo que for transparente na nossa layer, ele vai selecionar, tá? Por exemplo, eu vou apagar aqui dentro do meu swatch para vocês verem como funciona melhor. Aqui eu uso o atalho S para minha varinha mágica. Então, tudo que é transparente, ela seleciona, tá? Você pode... Aqui ela não selecionou toda a área transparente porque a gente tem o SWAT que está barrando que a nossa ferramenta de seleção chegue dentro da seleção que está dentro do SWAT. Só que a gente consegue mudar isso vindo aqui em All Similar Colored Pixels. Então aí ele seleciona tudo que é transparente no caso, transparente na layer que a gente tá bom? Que a gente tem aqui um backgroundzinho que eu fiz, só que na layer atual a gente tem as áreas transparentes. Então tudo que for transparente ele está selecionando. E a gente pode também colocar aqui Similar Colored Area. E a gente consegue definir o quanto dessa cor que a gente está selecionando que ele vai pegar, selecionando, né? Por exemplo, aqui o brush que eu utilizo, ele tem um pouquinho de transparência por conta da cerda do pincel, né? Tá vendo que aqui fica algumas bordinhas em volta da nossa seleção. Vindo aqui em Range of Similar Color, a gente consegue mudar, digamos que a tolerância dele para
da seleção, ó, ele já aumentou um pouquinho. E quanto mais eu aumento aqui nosso numerinho, mais ele vai pegar desse conteúdo que a gente tem aqui. Esse sandbagging aqui, não entendo muito bem o que é. Eu acho que talvez seria o serrilhado dele. Nunca consegui identificar nenhuma diferença gritante aqui. Eu acho que é o serrilhado mesmo. Meio que talvez ele suaviza, né, o que seria o contorno. E aqui a gente tem Current Layer, que é a layer atual que a gente está trabalhando, né? Aqui é a layer que está selecionada. Então, quando a gente vai fazer uma seleção, quando essa opção está ativada, a gente seleciona apenas o nosso conteúdo da layer, tá? Layer selecionada. Aqui, Specified Layer. Acredito que são quando a gente... aqui vem Selection Source e a gente ativa essa opção para layer, então todas as layers que estiverem com essa opção ativada, quando a gente for usar a ferramenta de seleção com a varinha mágica, ela vai selecionar essas layers com essa opção ativada. E tem aqui Merge Image, que é quando a gente tem a nossa imagem inteira, então ele vai selecionar aquilo que a gente quer, fazendo uma leitura completa do nosso arquivo, da nossa imagem. Meu Deus, eu não vou conseguir falar isso, nem vou me atrever a falar, que senão eu vou ficar parecendo uma doida aqui. Será que eu tento? Anti-aliasing, sei lá. Eu também não sei o que é. Eu sei que tem no Photoshop essa opção também, mas eu nunca consegui entender ela direito. Bom, enfim. A gente também tem ferramentas de formas livres. Todas as vezes que a gente vai fazer uma forma ali, né? Formas livres não, formas geométricas, forma livre, meu pai. Ele vai desenhar um quadrado, tá? Para você conseguir fazer com que a nossa forma geométrica saia com todos os lados iguais, você aperta o Shift. Então ele vai manter a proporção. Então aqui está um quadrado, mas quando eu solto... eu tô com a cor transparente. Que ódio! Quando eu solto, se você apertar o Shift antes, você não consegue desenhar a forma, tá? Então primeiro você clica com a caneta aqui para você poder desenhar e depois você aperta o Shift para manter a proporção. Quando você solta, ele desenha o círculo. Meu Deus, começou a chover fortão aqui. Eu espero que eu consiga tirar o barulho da chuva, porque senão esse tutorial vai ficar pior do que o outro em relação à qualidade do áudio, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Triângulo, mesma coisa, tá? Primeiro a gente desenha, depois a gente aperta o Shift para manter a proporção. Ele sempre vai fazer um quadrado antes de mostrar a nossa forma geométrica de verdade. Quadrado, mesma coisa, tá? É legal? Não sei. Eu uso nunca essa ferramenta. Mesmo porque eu não consigo fazer edição nela, sabe? Tipo, se eu vim aqui com... Eu não consigo nem usar meus atalhos para ir, por exemplo, para um brush. Enfim, odeio essa ferramenta, acho ela meio estranha. Quando eu quero meio que... No Photoshop seria o Rasterize Layer, né? Pra mim fazer isso, eu tenho que meio que mesclar ela com uma outra camada. Então aí eu consigo usar outras ferramentas, né? Enfim, acho horrível. Porém tem essa opção, caso você queira usar, caso você queira testar. Quem mais? A gente também tem ferramenta de texto, tá? Você não consegue criar uma caixa de texto, tá? Você não consegue, tipo, escolher uma área para você digitar seu texto. Então, você dando um clique ali, você tem que, antes de definir também o tamanho da sua fonte, né? Ele tá com 100 pixels. Isso daí varia, o tamanho dela pode variar também da quantidade de pixels que tem no seu arquivo, né? Que isso daí é configuração ali no DPI, né? A gente vem aqui em Canvas, Resolution e escolhe os nossos DPIs. Enfim. Vou colocar, por exemplo, um 300. Coloquei 400, meu Deus. E a gente pode escolher as fontes aqui, tá? Quando você instala a fonte no computador, ela aparece aqui também. Você tem a opção de deixar ela em negrito e em itálico. Esse Feature Outline de Pixel Grid, não sei o que é. Mas enfim. Nossa, eu fui digitar, o negócio sumiu, né? Eita, Esther. Deixa eu apagar essa
Então, quando a gente digita... Meu Deus, deixa eu mudar a cor da coisa, senão a gente não vê nada. Meu filho? Foi. Não foi, não. Tá, a cor tem que pintar aqui, agora que eu descobri isso. A gente consegue adicionar textos aqui também. É isso. Foi. Enfim, também não uso essa ferramenta aqui de texto, simplesmente quando tem que colocar um texto no meu arquivo, eu coloco pelo Photoshop. Mas tem gente que acha legal e usa aqui pelo programa mesmo. Aqui é a ferramenta pra gente mover, vou mostrar minha layerzinha aqui, pra mover a nossa layer atual, tá? A gente consegue mover, porém eu não venho aqui, né, clico na ferramenta, eu simplesmente aperto Ctrl. Por exemplo, aqui eu tô com um brush que eu gosto de usar bastante, tô apertando Ctrl, deixa eu... Apertando Ctrl eu consigo mover a minha layer. Eu acho mais fácil do que você ter que vir aqui selecionar. Assim também como a lupa, né, que você dá um zoom. Você consegue desenhar a área que você quer dar um zoom. Mas não, também não uso. Eu venho aqui pro atalho Ctrl mais e Ctrl menos. Aqui é pra gente girar. Também não uso essa ferramenta indo ali, né? Eu uso os atalhos. Eu uso o atalho R pra gente virar sentido anti-horário e T pra mim girar sentido horário. Então eu consigo dar o meu rotate aqui, tipo, é um pouquinho mais duro, mas ainda assim pra mim funciona. E pra mim resetar o meu rotate eu uso o atalho U. Aqui tem a mãozinha, né, pra gente mover o nosso arquivo dentro do nosso painel aqui, digamos assim. Só que eu também não vou ali, aperto espaço, que eu acho mais prático, e o conta-gotas, tá? Pra gente selecionar a cor que tá ali no nosso arquivo. Também não utilizo, eu uso o botão direito da minha caneta, no caso seria o botão de cima, talvez, né? Depende do ponto de vista. Então aqui eu clico com o botão direito. O que mais que eu posso falar a respeito? A gente tem os brushes do programa, né? Ele vem com esses brushes aqui de cima. São todos os brushes que vêm no programa. A partir aqui do Sketch, para esses coisas assim, são os brushes que eu criei que eu gosto de usar nas minhas ilustrações. Cada brush, ele tem uma configuração diferente, tá? Tipo, tem a configuração para lápis, quando você vai criar alguma coisa que você quer uma textura parecida com lápis, então ele tem a configuração de lápis e etc. Só que eu não vou falar de brushes nesse vídeo tutorial, que a gente já tá em quase 20 minutos. Dessa vez eu vou falar só sobre as ferramentas, tá? Vou fazer um vídeo específico para os brushes. E aqui embaixo também não tem muito o que falar, porque se encaixa na parte dos brushes também, que são as configurações dos nossos brushes. Aqui em cima a gente tem outras ferramentas também, como por exemplo para desfazer, refazer, tá? Aqui é quando a gente tem seleção. Aqui é para a gente limpar a nossa seleção. E aqui é para a gente inverter a nossa seleção. Eu não utilizo essas duas ferramentas, eu uso atalho também, tá? Então, para desselecionar, na verdade, né, eu limpar a seleção, eu aperto Ctrl D. E para mim inverter a minha seleção, eu aperto o J, que também são atalhos que eu configurei. Aqui é para você ver sua seleção, né? Tipo, você pode desativar e ativar a área que está selecionada. Aqui basicamente é um zoom. Não uso. Às vezes eu uso bastante para tirar o zoom e eu venho aqui nessas opções, tá? Tanto que a minha mesa tem até as manchinhas da caneta, de tanto que eu clico aqui. Então aqui eu uso realmente bastante. Às vezes eu dou zoom por aqui e aqui, esse quadradinho, é pra gente centralizar e deixar o nosso arquivo no tamanho original dele, tá? Aqui também é questão de inclinação, quanto que você quer inclinar, ou você pode vir aqui nas setinhas também para dar o rotate, né? Inclinação não, meu Deus, o rotate, enfim. E aqui ele zera rotate. E aqui é para você inverter o seu canvas, só que não definitivamente como quando a gente vem aqui em canvas e reverse canvas vertical, né? Não, aqui é só para você visualizar, por exemplo, como que ele tá espelhado, digamos assim. Tanto que às vezes eu uso, né, quando eu venho aqui no Flip View, quero ver como que tá o desenho ao contrário, então eu inverto e aqui ele continua do jeitinho normal. É só uma coisa que você ativa e desativa, não é definitivo, então caso você ative não tem problema. Eu uso o atalho I também, configurei no programa original não, mas no programa
sem ter nenhuma configuração de atalho, eu acredito que é o H que faz essa inversão, né, que espelha o nosso desenho. E tem uma coisa aqui que eu acho muito, extremamente importante, que é o nosso estabilizador. O que é um estabilizador? O estabilizador, ele é, digamos que, a nossa suavização do traço. Por exemplo, quando eu deixo meu estabilizador zerado e eu vou fazer um traço, deixa eu pegar outro brush melhorzinho, ele vai fazer exatamente o movimento que eu fiz, tá? Então, se eu não tenho a mão muito firme, ó, a gente consegue perceber que ele fica todo tremidão. Eu gosto de usar o estabilizador entre o 10 e o 15 para fazer os desenhos, tá? Geralmente eu deixaria até no 15, porque ele consegue fazer, tipo, dar uma curva mais bonitinha pro nosso traço. Ele consegue suavizar o que a gente tá fazendo, tá? Ali onde tem o S1, a S7, digamos que é um super estabilizador, que ele vai retardar o nosso traço. Então, como por exemplo, você vai fazer uma coisa assim que é bem curvilínea e você quer que fique perfeita, então você, por exemplo, pode ativar aqui o S7, tá vendo? Ó? Como o traço ele fica atrasado em relação ao movimento da nossa mão. Às vezes, dependendo do tipo de desenho que eu tô fazendo, tipo de line, detalhe, uma coisa assim, eu ativo, mas assim, eu uso raramente porque não dá pra trabalhar com um atraso tão grande assim no desenho inteiro, né? E aqui a gente tem pra gente fazer linhas retas, tá? Geralmente não uso essa opção, quando eu quero fazer linhas retas, eu... Se bem que... Olha que legal, ela trabalha com pressão aqui, hein? Ela trabalha com pressão. Não sabia. Porque geralmente quando eu quero fazer alguma linha... linha reta é foda, né? Opa, o palavrão, desculpa. Quando eu quero fazer uma linha, eu clico, aperto o Shift e clico novamente. Só que aí ele não trabalha com pressão, ó. E eu não sabia que aqui ativando essa opção a gente tinha a pressãozinha. Bom, enfim, essas são algumas ferramentas. A gente tá com o mesmo tempo de vídeo praticamente que o outro, tá até um pouquinho mais longo. Vou falar sobre as outras ferramentas aqui desse ladinho no próximo vídeo, tá? Pra gente não ficar com tempo muito longo e cansativo de vídeo. E é isso, galera. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, alguma sugestão, coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Dê feedback a respeito de tudo, da minha dicção ruim, do conteúdo, edição. Eu tô começando, então ter esse feedback pra mim é muito importante. E é isso. Sigam nas minhas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu esqueci de pedir isso no vídeo anterior. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, me mandem um pix, o que mais? Me sigam nas minhas redes sociais. E é isso. Falou, é nóis.